Você consegue acreditar no que acabou de acontecer na Champions League? O Real Madrid, que já entrava em campo praticamente com a classificação direta encaminhada para as oitavas de final, viveu uma noite simplesmente inacreditável em Lisboa. Uma derrota por 4-2 diante do Benfica no Estádio da Luz, que terminou de forma absolutamente surreal. No último lance do jogo, o goleiro Trubin foi para a área adversária, subiu mais alto que todo mundo e marcou de cabeça no gol defendido por Courtois. Sim, você ouviu direito. O goleiro do Benfica marcou um gol decisivo, empurrou os portugueses para os playoffs, eliminou o Olympique de Marseille no saldo de gols e empurrou o Real Madrid para a repescagem. Um capítulo humilhante para o clube mais vitorioso da história da Europa. Uma dessas noites que ficam marcadas para sempre na memória de quem ama futebol. Se você está tão chocado quanto eu com tudo isso que aconteceu, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum desses momentos que mudam completamente o rumo da Champions. Voltando para o Estádio da Luz, palco dessa loucura histórica, o Benfica entrou em campo sabendo que precisava de uma vitória expressiva para seguir sonhando com a classificação. E desde o início mostrou isso. Pressionou alto, teve mais posse, criou mais oportunidades e foi claramente superior no primeiro tempo. O Real Madrid, por outro lado, parecia confortável demais com a situação na tabela, como se a vaga tivesse garantida, e esse relaxamento custou caro. Mesmo assim, o primeiro grande golpe veio contra os portugueses. Após um cruzamento preciso de Azpilicueta, Mbappé apareceu completamente livre dentro da área e finalizou com categoria para abrir o placar. Um golaço! O francês vivia uma noite inspirada e parecia capaz de resolver tudo sozinho. Mas o Benfica não sentiu o baque, continuou jogando, continuou pressionando e foi recompensado. Em uma bola aérea, Schilderup subiu mais alto que a defesa do Real e cabeceou para empatar, a bola ainda passando entre as pernas de Courtois. Um gol totalmente justo pelo que se via em campo. E o time da casa não parou por aí. Nos minutos finais da primeira etapa, Tchouaméni derrubou Otamendi dentro da área. Pênalti claro, sem discussão. Pavlidis cobrou com tranquilidade, virou o placar e levou o Benfica em vantagem para o intervalo. O Real Madrid já começava a sentir que aquela noite não seria nada simples. No segundo tempo, a situação ficou ainda pior para os merengues. Logo no início, Vinícius Júnior perdeu a bola no meio-campo, a jogada seguiu rápida e Schilderup apareceu de novo para marcar o terceiro. 3-1. O Estádio da Luz veio abaixo. Uma atmosfera absurda, pressão total. Mbappé ainda tentou recolocar o Real no jogo. Pouco depois, marcou novamente, chegando a mais um gol na competição e diminuindo a diferença. Mas apesar do brilho individual do francês, aquilo não foi suficiente para mudar o rumo da partida. Nos minutos finais, o Real Madrid tentou pressionar. Courtois fez intervenções importantes para evitar um placar ainda mais elástico, enquanto o Benfica se defendia e apostava tudo no último suspiro. E foi exatamente aí que aconteceu o impensável. Antes de contar esse desfecho surreal, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está curtindo essa narração completa, vivendo cada lance como se estivesse no estádio, já se inscreve no canal agora. Tem muita Champions pela frente e você não vai querer perder nenhum desses momentos que mexem com o coração de todo torcedor. E então veio o momento histórico. Último lance da partida. Falta levantada na área. O goleiro Trubin decidiu ir para o ataque. Ele subiu, ganhou da defesa do Real Madrid e cabeceou para o fundo do gol. 4-2. Gol de goleiro. Um daqueles momentos que parecem mentira até quando a gente vê o replay. Com esse gol, o Benfica garantiu a classificação para os playoffs pelo saldo de gols, eliminando o Olympique de Marseille. O Real Madrid, que tinha tudo nas mãos, caiu para a repescagem. Um roteiro completamente fora do previsto. Depois do apito final, a repercussão foi imediata. A imprensa espanhola não poupou críticas. O jornal AS foi duro, classificando a atuação do Real Madrid como desastrosa e destacando que a vaga direta escapou por pura falta de intensidade e concentração. Segundo o jornal, mais preocupante do que o resultado foi a sensação de fragilidade apresentada pelo time. Enquanto isso, do lado português, só elogios. José Mourinho foi exaltado pela estratégia montada. Pressão alta, jogo direto e leitura perfeita do adversário. Um treinador experiente que soube transformar um cenário quase impossível em uma classificação heróica. E o grande herói da noite foi Anatoly Trubin. O goleiro ucraniano entrou para a história da Champions League, se tornando um dos poucos arqueiros a marcar um gol na competição. Um gol de cabeça, no último minuto, que mudou tudo. Um momento que ficará eternizado. Após a partida, um dos jogadores do Real Madrid falou e resumiu bem o que aconteceu.
Admitiu que o time começou muito mal, que o adversário foi superior durante quase todo o jogo e que, pelo desempenho apresentado, o placar poderia ter sido ainda pior. Disse que faltou ritmo, criatividade e intensidade, e sofrer aquele último gol foi simplesmente vergonhoso. E assim terminou essa noite histórica em Lisboa. O Real Madrid, gigante absoluto do futebol europeu, derrotado de forma humilhante por um gol de goleiro no último lance. Trubin como herói improvável, Mourinho como estrategista genial e a Champions mostrando mais uma vez que nada está decidido até o apito final. E você, o que achou de tudo isso? Acredita que o Real Madrid consegue se recuperar nos playoffs ou essa derrota vai pesar no psicológico do time pelo resto da temporada? Deixa sua opinião nos comentários, eu quero muito ler. Se esse vídeo te fez vibrar, sofrer ou ficar sem reação, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos absurdos da Champions. A gente se vê no próximo vídeo. E essa derrota não termina quando o árbitro apita o fim do jogo. Ela continua ecoando nos bastidores, nas entrevistas, nas redes sociais e principalmente na cabeça dos jogadores. O Real Madrid saiu do Estádio da Luz com mais do que um resultado negativo. Saiu com dúvidas, com pressão e com a sensação de que algo muito sério precisa ser corrigido imediatamente. Dentro do vestiário, o clima era pesado. Não era só pela derrota, mas pela forma como aconteceu. Um time acostumado a controlar jogos grandes, a decidir nos detalhes, simplesmente perdeu o controle emocional e tático. A defesa mostrou fragilidade, o meio-campo foi dominado e, em vários momentos, parecia que o Benfica queria mais a vitória. Em Champions League, isso costuma ser fatal. Os torcedores do Real Madrid, acostumados a noites épicas, dessa vez assistiram a um pesadelo. Nas redes sociais, a palavra mais repetida era vergonha, não pelo tropeço em si, mas pela postura. Um clube com esse peso histórico não pode permitir que um jogo decisivo escape dessa maneira, ainda mais com um gol de goleiro no último lance. Do outro lado, o Benfica viveu daquelas noites que definem gerações. A torcida empurrou o time do primeiro ao último minuto, criando uma atmosfera sufocante. Cada dividida era comemorada como gol, cada ataque do Real era defendido como se fosse uma final. E quando Trubin subiu para a área, ninguém no estádio duvidou, parecia escrito. Quando a bola entrou, foi uma explosão coletiva, um daqueles momentos em que o futebol vira pura emoção. Esse tipo de jogo explica por que a Champions League é diferente de qualquer outra competição. Não importa a camisa, não importa histórico, não importa favoritismo. Quando a bola rola, tudo pode acontecer. Um goleiro pode virar herói, um gigante pode tropeçar e uma classificação improvável pode virar realidade. E agora, o Real Madrid precisa juntar os cabos rapidamente. A repescagem não permite erro. Qualquer distração pode custar a eliminação precoce. A pressão aumenta, o calendário aperta e o desgaste psicológico pesa. Jogadores experientes sabem disso, mas a pergunta que fica é: esse elenco está pronto para reagir ou essa noite em Lisboa vai deixar cicatrizes profundas? O sorteio dos playoffs promete tensão máxima. A possibilidade de um reencontro com o próprio Benfica assombra os torcedores merengues. Reviver esse cenário, com o estádio fervendo novamente, seria um teste brutal de caráter e maturidade. Já para os portugueses, seria a chance de confirmar que o que aconteceu não foi acidente, mas resultado de trabalho, estratégia e coragem. E independentemente do que vem pela frente, uma coisa é certa: essa partida já entrou na história da Champions League. Será lembrada por anos, citada em debates, relembrada em vídeos e usada como exemplo de que no futebol nada está ganho antes da hora. E é por isso que a gente ama esse esporte. Porque quando você acha que já viu de tudo, ele vem e te surpreende de novo. Um goleiro sobe, a bola entra, um estádio explode e um gigante treme. A Champions segue viva, imprevisível e cruel. E se você chegou até aqui, comenta o que você sentiu assistindo esse jogo. Foi choque? Revolta? Emoção pura? Quero saber sua opinião. E claro, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque se essa Champions já tá assim agora, imagina o que ainda vem por aí.